Café Brothers, episódio 174. No oferecimento de Celero Telecomunicações, Forte Incorporadora e Escola do Agro, a maior escola preparatória para profissionais do agro brasileiro. E hoje eu estou com ela aqui, Milene, está aqui com a gente para contar um pouquinho da história dela, falando de uma carreira de vendas, que é uma profissão muito desafiadora. Seja bem-vindo ao Café Brothers. Muito obrigada pela oportunidade, Xandó. Prazer. Para quem não me conhece, eu me chamo Milene Barbosa. Sou gerente de vendas da Dora Motors Toyota aqui na cidade. Iniciei esse desafio faz 1 ano e meio e estamos aí para colocar muitas Toyotas nas ruas. Muito bom, já chegou vendendo aí já, né? Milene, é o seguinte, nem sempre você trabalhou no grupo, né? Na Dora Motors. Como que iniciou essa sua jornada no mundo das vendas? Eu iniciei com 21 anos trabalhando em concessionária de motos. Na verdade, meu primeiro trabalho foi em farmácia hospitalar. E eu fui para Dourados para buscar a oportunidade, passei na frente da concessionária e falei assim: que loja bonita, quero trabalhar aqui. Sério? Sério. Caramba, hein? Tem um jargão que fala o poder das palavras, mas eu não esperava que eu ouvir de alguém que tinha vivenciado isso. Aí eu entrei, entreguei currículo, me chamaram, eu fui contratada para o setor de pós-venda, para o departamento de garantia, e 3 meses depois fui promovida para o setor de vendas. Porque quando eu entrei no setor de garantia, como a remuneração era um pouco menor do que eu ganhava antes, eu ajudava os vendedores a vender para eles dividirem a comissão comigo. Caramba, cara. E o Então, pessoal dava a parte e falou: não, não, agora dava, eu indicava cliente, já postava nas redes sociais e chegava com o cliente pronto, assim, para eles atenderem, daí dividia a comissão comigo. ninguém nunca te deu o migué na comissão, não? Não, porque eu sou chata, exigente. Você ficava em cima ali para É. receber. E com isso, daí eu lembro que teve uma vez que o gerente fez um raspa, mandou um monte de gente embora. E ele ficou no meio da concessionária com os braços assim, e falou assim: Meu Deus, e agora? Eu preciso de vendedor. Aí eu tava bem na direção, ele falou assim: É você, Milene, você vai ser vendedora. Eu falei assim: olha, olha, hein? Você vai ter que sustentar isso que você está falando. Na época eu precisava ter moto, eu não tinha moto, eu peguei moto emprestada para poder começar. E me encantei cada vez mais por esse ramo de vendas. Menino, tá parecendo cena de filme, mano. Você contando essa história aí. Porque sabe aquele filme que você foi contando, eu fui imaginando. Você parado no salão e o cara, pô, precisa de vendedor. É você. Mas foi isso que aconteceu, e daí eu já iniciei minha jornada como vendedora externa. Na época, né, eu não ficava na concessionária, então fazia as viagens na região, plantão, no supermercado, na praça, Tá, pera aí. Você pequenininho assim, você andava de moto. na XR 300. Sério? Sério. Como que você parava nos lugares, No semáforo. cara? Nos lugares é fácil, porque daí tem o meio-fio ainda, mas e no semáforo? Tinha que baixar o pezinho assim. Mas ia dando certo, né? Só Tá. depois consegui pegar o carro. Helena, então você foi vender motos, desenrolou uma moto para ir fazer as vendas externas. Você ficou quanto tempo vendendo moto? 6 anos. 6 anos. Isso, fiquei na venda. Aí, depois de 2 anos na área de vendas, já assumi a gestão de equipe também. Então, fazia a gestão de uma equipe de 6 pessoas, de Rio Brilhante, Carapó e Maracaju também. Que legal. Você lembra o número de motos que você vendeu? Nossa, no total, nesses 6 anos, eu não vou lembrar, Xandô, mas a minha média por mês era de 30 a 40 motos por mês. Você tá brincando? Sim, Sério, cara? sim. Você é desenrolada mesmo, hein? Para vender 30 motos no mês. O Alex gosta muito de moto, cara. Então, 30 motos é moto, né? É a moto. Não, eu fiz uma conta rápida aqui na minha cabeça, pô, você faturava pra caramba, cara. Vendia Por isso que o bastante. pessoal gostava de você, né? Vendia bastante, graças a Deus. Sim, sempre com um posicionamento bem forte nas redes sociais e vendendo também para toda a região. Rio Brilhante era uma região muito aquecida também, então as redes sociais ajudavam muito, principalmente nos últimos 2 anos, que na época da pandemia que estourou, eu viralizei no TikTok, viralizei no Instagram, então eu já vendia para o Brasil todo, então fazia muita venda online para o Brasil todo. Então, além de ter uma referência muito consolidada referente a motos aqui na região, eu também vendia para o Brasil todo. Então, lá, nesse período, você entendeu o poder das redes sociais para vender. Exatamente.
Poxa, e eu fico vendo você aí, cara, vendo as redes sociais, se preocupando com a Virgínia, com o Vinícius Júnior, com o Tigrinho. Cara, usa as redes sociais ao seu favor para você aprender uma nova língua, um novo idioma, aprender uma nova profissão, vender um novo produto. Usa a internet ao seu favor. Eu fico pensando assim, Milene, quanta gente com quanto potencial fica perdendo tempo scrollando ali, cara, rolando o feed e não aprende nada. E você já, sem nem. Você viu alguém te inspirava na rede social ou você foi metendo marcha mesmo? Xandó, eu percebia que as vendas nas redes sociais sempre foi mais fáceis do que as outras vendas. Então, quando eu entrei na Honda, por mais que eu não trabalhava na parte de vendas, eu sempre gostei de postar meu dia a dia. Então, às vezes eu postava que eu estava chegando na concessionária, eu postava uma foto de uma moto e as pessoas iam me perguntar. Por isso que eu já passava o contato da venda bem encaminhada para o vendedor, com aquele cliente com real interesse. E na época ainda não era tão forte essa questão das redes sociais, então era muito ralado, era você ficar o dia inteiro debaixo de um guarda-sol, assim, no mercado, no calor, às vezes naquele frio, aquele vento cortando, e às vezes eu percebia que eu ficava ali o dia inteiro e não via ninguém para fechar a venda, mas eu fazendo aquela divulgação nas redes sociais, eu fechava 2, 3 vendas, eu cheguei a fechar 7 cotas de consórcio em um dia, tudo online. Caraca, Então eu fui percebendo, daquela minha primeira venda que eu fechei pelas redes sociais, eu entendi. Eu falava assim, não, então é esse caminho, esse é o jogo. esse é o jogo. E eu comecei isso virava, às vezes eu não estava bem, mas eu ia, fazia a minha parte, fazia, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, eu tenho que aparecer todos os dias. E na pandemia isso virou ainda mais, porque no auge da pandemia eu recebi a oportunidade de sair de Dourados e assumir a gestão da loja de Rio Brilhante. E inicialmente era só Entendi. eu, tive que abrir a loja, começar do zero, lockdown, não podia ninguém sair na rua, e as pessoas, quando tinha aquele período que liberava, as pessoas queriam sair menos ainda, e eu tinha que fazer dar certo. Eu abri a loja lá, abri duas, em Rio Brilhante e em Bataguaçu. Em questão de 15 dias, fechou tudo. Bataguaçu, na época, ainda fechou, agora que reabriu novamente, mas eu tive que fazer dar certo ali, sozinha, através das redes sociais, atrair os clientes nas condições que eu tinha no momento. Caramba, e que baita desafio, hein, cara? E depois desse período, você já estava mais consolidada. Você tem na sua memória ou alguém ou outra menina que se inspirou em você para fomentar a rede social? Conforme eu fui aumentando a equipe, né, muitas pessoas foram se espelhando, então você já começa a criar aquela cultura, as pessoas já vão entrando na equipe já seguindo aquilo que vai acreditando que dá certo, vai vendo os resultados, né? A empresa já foi investindo cada vez mais nisso. Então tiveram muitas pessoas, sim, com certeza virou a chave de muitas pessoas na época. Isso te incomodou de alguma forma ou te falou assim, não, poxa, olha que legal que eu tô fazendo, as pessoas estão. Ou você fala, tô me imitando, o que que você pensou? Não, não, Xandó, de forma muito pelo contrário, né? Eu acho que se a gente faz, acredito que se a gente faz uma coisa e outra pessoa é, se espelha, né? Usa aquilo como referência, não é motivo de ficar chateado, de achar que está imitando. A gente tem que ficar muito feliz por isso. Eu sempre fiquei muito feliz por ajudar outras pessoas a vender de uma forma mais fácil, porque isso muda vidas, né? Com certeza, né? É o que eu sempre falo, ninguém copia quem dá errado, né? Exatamente. Ninguém inveja o feio, né? Na época eu fazia lives, muitas lives à noite, assim, porque o público da Honda começou a me seguir bastante para perguntar, para acompanhar, ver o que eu fazia. Eu ganhei algumas campanhas a nível nacional, e eu compartilhava o que dava certo para mim. Então era muito, muito bom essa parte também. Eu acho que você é bem comunicativo, assim, você fala, né? Você fala, você gesticula, tal, e eu acho que isso é bem importante. Você acha que uma pessoa que comunica bem, ela pode se sair comercialmente melhor do que uma pessoa que tem vários cursos, faculdade, mas não consegue se comunicar? Acredito, Xandó. Acredito que a comunicação é um grande poder hoje, principalmente nessa área comercial. A comunicação clara, objetiva, firme, passa essa confiança para o cliente. E muitas vezes a pessoa pode ser até mais preparada, mas não consegue expressar.
Então, antes de ser, você precisa parecer também. É importante você parecer. É muito bom, cara, muito bom. Você tá com que idade? 28 anos. 28 anos, parece que você tem uns 60 anos de experiência, cara. Que eu acho que, pelo fato de você ser jovem e vir de uma origem mais humilde, assim como eu também, você não tinha muito, vamos supor, aquele jargão que o pessoal fala, o QI, né? Quem indica, né? Então você teve que trabalhar duro, muito duro, para conquistar o seu espaço. Mas teve algum momento nessa escalada, antes de você receber essa outra proposta, você falou, cara, acho que isso aqui não vale a pena. Olha, Xandó, graças a Deus, desde que eu entrei nesse meio comercial, eu vim crescendo. Então, eu já fazia faculdade, né, de ciências contábeis, tanto é por isso que eu fui para Dourados buscar oportunidade. E desde que eu entrei nesse mundo comercial, eu já falei assim, não, é isso que eu quero vender, eu quero trabalhar com vendas, eu me encantei por esse ramo de concessionárias, de vendas, e a faculdade eu já concluí mesmo, primeiro porque era um sonho do meu pai, né, formar a filha, então concluí, porque eu também gosto sempre de começar uma coisa e terminar, depois até fiz uma segunda graduação, mas eu já sabia que eu não iria seguir a faculdade, não aquele pensamento que eu tinha de fazer concurso público, de trabalhar em escritório, isso já eu Foi ia por água eu ia abaixo. para faculdade para vender, para colocar panfleto nos carros, para vender, Usava, pô, você é muito vendedora, você usava tudo que você tinha para vender. usava tudo que eu tinha, era o caderno de um lado e o panfleto do outro. Não, mas bom, você falou, mas não que eu quero voltar, mas eu quero saber o seguinte: nesse momento de ascensão que você estava escalando, teve algum dia nesse momento, ou não teve nenhum dia que você falou, não, não é isso que eu quero? Ou teve algum dia que você falou, cara, será que é isso mesmo que eu quero vender, cara? Será que é isso mesmo que eu quero? Ou até hoje você não teve essa dúvida? Não, não tive essa dúvida. Eu gosto muito desse meio de vendas. Eu me considero assim vendedora nata mesmo. E eu acredito que vendas muda tudo. Com A vendas certeza. traz liberdade. Então, eu já vendi moto quando eu era criança. Eu vendia eh, baby doll, vendia semi-joias, vendia sandália. E agora estou, né, como gestora na venda de carros na Toyota. E eu penso que eu sempre estarei vendendo alguma coisa. Tá, legal. Então, já que você trouxe essa transição, quando que você foi convidada ou recebeu essa proposta para deixar de vender motos para vender carro, caminhonete, Uhum. o convite de uma marca importante, né, uma marca relevante no país, né? E aí, como que chegou esse convite para você? Eu já estava trabalhando na Honda aqui da cidade e eu recebi uma mensagem do diretor perguntando se a gente poderia conversar um pouco mais, tinha interesse na vaga, que acompanhava o meu trabalho através das redes sociais já há algum tempo, que iria abrir a loja da Honda da Toyota aqui em Maracaju e que tinha interesse, e tinha interesse que eu fizesse parte da equipe. Eu, no momento, não tinha planos de sair da Honda, né? Estava muito bem, mas escutei a proposta, conversei. De primeira não aceitei por conta do momento que eu estava, e logo depois, daí não consegui. Você estava no momento bom e, Isso. tipo, ficava naquela, vou trocar o certo pelo duvidoso. Eu estava num momento muito bom na Honda na época, eu estava prestes a casar, então estava com alguns planejamentos, então eu fiquei um pouco de receio. No momento, eu não me via nessa condição de dar um passo um pouco para trás para dar vários passos adiante. E agradeci a oportunidade. E eu fiquei muito tensa, porque eu sempre fui apaixonada por esse ramo de carros. Enquanto eu vendia moto, eu já tinha tentado entrar na concessionária de carro e na época não tinha dado certo. Eu sempre fui encantada. Então, os carros que passavam na rua, eu falava assim: nossa, esse carro é um carro lançamento, olha que bonito. Até estava conversando com um amigo hoje, tem gente que não conhece a diferença dos carros. Eu sempre tive esse olhar, sempre gostei muito, sabe? Hiperfoco para carro. Isso. E eu fiquei muito nervosa quando eu recebi a proposta, porque era algo que eu sempre almejei, né? Principalmente, e para mim era algo que parecia impossível, ainda mais uma cidade um pouco menor, né? Entendi. Como eu vim. E quando você recebeu a proposta, você fez uma contraproposta, né? Isso, eu pensei e recusei a proposta. Aí eu lembro que eu deixei o celular de lado assim, falei assim, meu Deus, vou fingir que nada aconteceu, depois de dias agoniada,
ter paz na minha cabeça, voltar a vender minhas motos. E aí eu lembro que eu gravei um áudio agradecendo a oportunidade, e daí o gerente geral falou assim: não, mas você vai trabalhar com a gente sim, vamos conversar, faz uma proposta aí. A gente tem interesse em ter você no grupo. E daí eu fiz uma contraproposta, Pra eles não aceitaram. aceitar. Eles não aceitaram, eles não iam aceitar, pra eles não aceitarem. E eles aceitaram. Eu falei assim, meu Deus, e agora? E aí, quando eles aceitaram, eu só chorava. Fiquei bem nervosa. Porque agora vai ter que ir mesmo, né? É, fiz a proposta, né? Tem que sustentar. E você aceitou vir trabalhar com esse grupo, né? O Doura Dora Motos, né? Motors, isso. Eles não tinham nem loja na cidade, né? Não tinha loja na cidade, a proposta inicial era para trabalhar num container ao lado da obra. Quando eu iniciei, não tinha nada, era só um terreno, não tinha nem os tapumes em volta ainda. E para iniciar trabalhando ali, acompanhando, né? Com os clientes iam passando, ia vendo a construção, e nesse ponto de venda eu já ia atendendo os clientes aqui da cidade, fazendo algumas visitas, e daí, posteriormente, quando abrisse a loja, assumi a gestão da equipe comercial. Nesse tempo que você ficou lá no container lá, pes- ia algum cliente lá? Ou... E Certo? poder da marca Toyota, Xandó. Eu atendi mais de 50 famílias no container do lado da obra. Caraca, mano. Parece o container do Pfeiffer lá, né, mano? A galera, Foram mais de a 50 galera veículos. vai. A galera tem um hambúrguer muito bom Sim, aqui na aham. cidade. A galera gosta demais. E ele trabalhou muito tempo no container, né? Então, isso prova que se o produto é muito bom, não interessa o lugar, a pessoa vai lá. Exatamente. Eu entregava as caminhonetes assim, SW4, carro de quase meio milhão na pedra brita na frente do container. Assim, um calor, um calor. Teve uma vez que até cobra apareceu lá, eu fiz um escândalo, chamei até bombeiro. E você colocava as fitas lá, os laços do carro, Oxe, tudo. Filmava, fazia vídeo, eu descendo os carros do guincho, assim, colocava o laço, a gente tirava uma foto lá na frente, um sol pra cada um. E quando tava chovendo? nossa, cara, eu não sabia desses perrengues, não. Perrengue Teve esse chique. perrengue chique, literalmente. E o pessoal não ligava, daí você tira Não, foto. não ligava, tirava foto, postava nas redes sociais, né? O cliente Toyota também é muito, Muito parceiro. muito parceiro, sabe? Eu Promover a não marca. via uma resistência de tipo assim, nossa, eu não quero receber meu carro aqui na frente do container nessa pedra brita. Não, não via essa resistência dos clientes Toyota, sabe? Muito pelo contrário, tinha cliente que eu vendia que era de Rio Brilhante, que daí pegava o carro em Dourados e vinha aqui só para tirar uma foto comigo na frente do Que container. legal, cara. Que legal, cara. Eu acho que isso é mérito seu, né? Você vive a marca, né? Eu penso comigo, isso só volta a reforçar o que eu penso, é que quem não coloca a cara não vende, né? É, Entendeu? exatamente. Então, se o vendedor não gosta de aparecer, então você não pode mexer com vendas, tem que mexer com outra coisa. Quem vende precisa aparecer. Hoje em dia é um caminho que não tem mais volta, né? Com certeza, o vendedor que ele tem, que ele acredita nas redes sociais, que ele coloca isso como um, um desafio diário, porque para certas pessoas é um desafio. Tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente não se sente bem em aparecer, mas o mesmo esforço que às vezes a gente tem que fazer para bater numa empresa, para oferecer, a gente tem também que levar as redes sociais como um trabalho, que é o que as pessoas não acreditam. As pessoas acham que rede social não é um trabalho. Acha que sentar e ligar para 50 clientes é um trabalho, mas que você gravar uns stories, que você se posicionar nas redes sociais, não é. Então acaba subestimando Já teve, o que que essa menina tá gravando vídeo, o que que ela tá se achando, a blogueirinha, tal. muito. Ah, a blogueirinha pode, a blogueirinha da loja. Nossa, muito, tanto no começo na Honda, né? Acho que é um comentário que acaba sempre acontece com as pessoas que acabam tendo um posicionamento um pouco maior nas redes sociais, mas eu não ligo, eu acho que da mesma forma que tem pessoas que tentam diminuir esse Certo? posicionamento, Exato, foi esse posicionamento que me trouxe até aqui, foi exatamente. através do meu posicionamento nas redes sociais que eu recebi a proposta para hoje estar na maior montadora do mundo. Então, nada mais forte que isso para mim. Exato. Eu ia falar um termo esdrúxulo até, uma coisa meio banal de falar, tava conversando com a minha filha, a gente andando de moto, eu e ela, mas uma moto elétrica, dessas, sabe, essas motinhas Uhum. que tá viralizadas, essas motinhas aí Sim. no Brasil aí, né? E daí ela falou, pai, nós vamos andar de moto aqui, acho que vamos passar por um monte de gente conhecida aqui agora.
Eu falei, filho, nós estamos igual o cavalo em desfile. Já viu o cavalo em desfile? Aham. Cagando, andando e recebendo aplauso, mano. Não interessa a opinião do outro, Exatamente. entendeu? Importa o que você é e o que você sabe onde você pode chegar. Eu também compartilho da sua ideia que algumas pessoas fizeram comentários maldosos, fazem até hoje. Ah, ó, o cara se perdeu, ó lá, tá gravando vídeo, coisa errada. Mas eu posso dizer para você que os vídeos que a gente grava na internet, talvez você não saiba. Eu não sei se você já recebeu esse tipo de mensagem, mas eu já recebi muita mensagem de pessoas que falaram, cara, você mudou minha vida. Esse vídeo que você fez aqui fez eu acreditar que trabalhar vale a pena. Ou o outro falou, cara, eu comecei a estudar inglês por causa de você. Olha que legal. E vendo você lá do outro lado do mundo lá, eu falei, cara, eu vou estudar inglês e eu vou lá. Eu falei, você vai conseguir. Então a gente inspira pessoas que às vezes a gente nem sabe. Exatamente. E também a gente inspira pessoas que fingem não ver a gente. E um comportamento diferente que a pessoa pode adquirir, principalmente nesse ramo de redes sociais, onde a gente estava conversando, que aumenta muito o ticket de vendas, facilita muito mais, Encurta o caminho, né? encurta o caminho, fideliza. E isso impacta diretamente na vida da pessoa, melhora a qualidade de vida, traz mais conforto para a família. Então, eu já recebi feedback de muitos vendedores que serviram que eu servi como inspiração, que tiveram um número de vendas que aumentaram. Que legal, que legal. Mas nem tudo são flores também, né? A gente tá falando só de parte boa, né, cara? Você, como uma pessoa que eu vejo que você não gosta de perder, né? Não te conheço muito assim, mas parece que, pelo que eu fiz uma leitura sua, você não gosta de perder venda, né? O cliente vai lá, como que é o que você falou? O cliente vem aqui, não pode deixar de sair sem É, comprar. sai sem comprar. A gente faz o possível, né? A gente faz o possível para sempre fechar. Acho que até um jargão que você usava lá, o diretor falou que é para vir aqui, não é para deixar o cara ir embora sem vender. Tem que... Isso. A ordem é não perder negócio. Ah, exatamente, é isso mesmo que você falou. A ordem é não perder negócio. Mas já aconteceu de algum cliente lá cotar com você, você vê que o cliente está interessado em fechar uma venda, ele tá ali para fechar o negócio, e aí ele fala: tá bom, depois eu volto aqui. E o cliente vai, não volta, e você vê ele andando com o carro de outra marca na cidade. Já aconteceu? Infelizmente aconteceu. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito esse senso de responsabilidade, né? Essa questão da equipe sempre falaram bem assim, ah, roubaram minha venda. Eu acho que ninguém rouba o que é nosso, né? Então eu acredito muito que se o cliente não fechou comigo ali no momento, se o cliente priorizou outra marca, ou uma outra loja, é porque em algum momento essa outra loja, essa outra marca se sobressaiu em relação a ele. Então, eu acredito, sempre vou, parabenizo o cliente, claro que a gente fica meio assim, olha, você prometeu que ia comprar comigo. Mas eu sempre parabenizo o cliente pela conquista, falo que também é um excelente produto, pergunto no que eu posso melhorar, o que faltou da minha parte, mas recentemente teve um cliente que falou que iria comprar comigo, que não iria sair da marca, e de repente as pessoas vieram me falar: você viu que fulano tá com tal caminhonete? Eu falei assim: não, não é possível, deve ser emprestado, que ele falou pra mim que ele ia comprar, tava esperando receber do seguro. Deve ser Deve ser emprestado. emprestado. Já ouviu aquele ditado? Iludido é pior que doido. Isso não tinha ouvido ainda. Iludido é pior que doido. Mas não é possível. E dois e três vindo falar. E daí ele chegou lá na loja com essa caminhonete de outra marca. Mas eu falei assim, Caramba. uai, ainda andei na caminhonete dele pra ver o que tinha acontecido. Aí ele me falou o que aconteceu, pra ele ter escolhido a outra marca. Ele, por conta do lançamento da nova Hilux agora, 26 para 2027, ele estava com o pensamento de que essa outra marca iria desvalorizar menos em relação à Hilux nesse curto período de tempo, que final do ano, mas ele foi na loja, falou que queria andar na nossa caminhonete de novo, porque essa caminhonete que ele escolheu não estava atendendo as expectativas como ele esperava. Aí eu fui, andei na caminhonete também, resenhei, e estamos negociando um consórcio para ele pegar a nova Hilux, isso que importa. Tá, hoje você tem uma equipe de vendedores que estão abaixo do, vamos dizer assim, do seu guarda-chuva, Isso. né? Você tem reuniões semanais, você tem reuniões diárias. Qual que é a sua estratégia para você ter um time com uma ótima expertise em venda? Qual que é a estratégia da Milene que está à frente desse time?
Xandó, eu faço reuniões semanais, né? Claro que se tem alguma informação, algo que eu precise tomar uma atitude, ter uma ação mais precisa, a gente faz essas reuniões todo dia, às vezes precisar no final do dia, quando as coisas estão um pouco mais apertadas. Então a gente faz um apanhado do dia, como que foi, quantos clientes ligaram, quantos clientes visitaram. Eu faço esse acompanhamento diário, né? De quantas fichas foram abertas, tanto de forma digital, quantas visitas externas foram feitas, quantas ligações tiveram na concessionária, quantos leads foram recebidos. Então eu aprendi que quando a gente não tem métricas, a gente fica perdido. Então eu faço esse acompanhamento diário, essas reuniões, principalmente eu acho que o diferencial é eu estar presente em todas as negociações. Então cada negociação que passa que chega nos consultores, eles sempre me consultam, vou ali até a mesa, converso com os clientes também. Para eles, os clientes gostam muito disso, né? Ah, o gerente tá aqui junto, sabe? Então, Entendi. Você pega aquele ditado aí que a gente conhece muito do agro, né? Que o olho do dono que engorda o porco, né? eu procuro estar sempre presente. Faço as visitas externas junto com os consultores, sabe? Se eu percebo que tá com alguma resistência, que eu tô meio assim, tô com um pouco de vergonha de fazer as visitas, né? Não é fácil, né, Xandó? Eu acho que da pandemia para cá, principalmente com o quadro de consultores que eu tenho no momento, porque a Toyota é a primeira concessionária na cidade. É Então, eu verdade. tenho agora um consultor que ele tem experiência nesse ramo de carro, mas os outros vendedores não têm. Então, a gente estamos aprendendo juntos, sabe? Então, eu vou. Vocês estão igual aquele cara lá, o Johnny, vem comigo no caminho, eu te explico. Porque vocês estão Exatamente. descobrindo o caminho, né? Descobrindo, não tem concessionária na cidade de carro. É aquele ditado, né? Assim, eu admiro você como gestora, tá na frente, e eu vejo que você tem uma filosofia, você tô com medo, vou com medo mesmo. Exatamente. Se você esperar ficar pronto, o bom momento, não existe. Não existe, é verdade. Eu acho que foi numa outra oportunidade, a gente estava conversando, que falei, pô, menino, mas daí você vendeu pra caramba aí e tal, pandemia e tal, qual que foi o seu melhor momento? Falei, ainda estou esperando esse momento. Verdade. Estou esperando o lançamento da Hilux. Porque teve uma escassez na pandemia, vendeu muito carro na pandemia, né? Exatamente. E aí também o preço das commodities ajudou bastante, né? Porque, querendo ou não, você trabalha com um público que está mais voltado para o agro, né? Fala um pouquinho disso. O agro vai bem, ajuda as vendas? Com certeza. Eu tô o tempo inteiro pedindo para chover. Meu Deus, tem que chover, preocupante se choveu ali, se choveu aqui. Então a gente acaba se inteirando cada vez mais desse assunto, né? Que em Maracaju é predominante, Ah, não só Maracaju, o é, estado do Mato Grosso do Sul, sabe, assim, Brasil, né? move, né? É o que move, o agro move o mundo todo. E aqui, por conta, eu digo assim, por agora, diretamente, os meus clientes são os produtores rurais, né? Quando eu vendia motos, era mais indiretamente. Então, eu atendia Uhum. mais pessoas do comércio, que também são impactadas. Mas, assim, hoje eu me sinto um pouco mais Atingida. atingida e um pouco mais envolvida nesse ramo do agro por conta disso. Então, a gente faz ações nas fazendas, participa também de dias de campo, visita as fazendas também, leva as caminhonetes para poder Você estava com o pessoal lá vender. da Panorama, lá, né? Isso mesmo. Fizemos um Legal, evento lá em legal. Staleg. Nesse ramo que você trabalha, né? É um extremamente masculino, né? Envolve com pessoas do agro. Tudo bem que você recebe grande demanda aí, às vezes o produtor, ou um cliente, um empresário, vai lá, quer presentear a esposa, mas é um ambiente muito masculino, tanto de clientes quanto de colegas. Você já recebeu algum comentário? Fala assim, o que essa baixinha tá falando? Essa é um invocada, essa baixinha aí, não entende nada de carro. Pelo fato de você ser mulher e estar num ambiente mais dominado ali pelos homens? Infelizmente, sim, Xandó. Eu acredito e é cada vez mais comum a mulher, para conquistar o espaço dela, ela tem que se provar 2, 3, 5 vezes mais. O esforço da mulher, para ela ter uma referência, para ela ter uma boa visibilidade, ela tem que se provar muito mais. Então, até hoje eu percebo, assim, os clientes que chegam lá na loja, né, todos eu vou, cumprimento, aperto a mão firmemente, e quando eu falo que eu sou gerente de vendas, eu vejo Isso dá que uma. muda, assim, sabe? Mas a gente tá ali sempre para poder ajudar, né? A questão da equipe eu vejo também que é diferente,
sabe? Que realmente já escutei comentários, que tal pessoa acha que você não é capaz de estar onde você está. E eu lembro que no dia da inauguração, e eu falei para um dos diretores que estavam lá, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Ele falou assim, ninguém te deu oportunidade, você está aqui porque você merece estar aqui, porque você fez por onde está aqui, ninguém está te fazendo favor nenhum. E eu acredito que as mulheres têm muito esse sentimento, né, por conta da constante invalidação, a gente sempre está agradecendo demais pela oportunidade e inconscientemente se invalidando, porque é o comum da gente ouvir. E quando eu falei isso para ele, que ele falou bem assim, você não precisa agradecer, ninguém te colocou aqui, você está aqui por mérito seu. Hoje você é gestora da Dora Motors de Maracaju, né, da cidade, porque você fez por onde está aqui. E Que isso é o que me legal. motiva diariamente, sabe? Quando nos dias difíceis, quando eu tenho um dia difícil, quando eu busco assim uma força sempre de Deus, mas vem sempre essa mensagem dele. No dia da inauguração, a loja cheia, eu agradecendo pela oportunidade de estar ali, ele falando que era mérito meu. Que legal. Top demais isso. Agora vamos fazer uma pergunta para você que, bom, provavelmente quem te conhece da adolescência, juventude, já deve ter feito para você essa pergunta algumas vezes. E aí, tá rica, Milene? Tá ganhando dinheiro? O pessoal não faz esse tipo de pergunta para você? Fazem sim, né? Graças a Deus, sim. Eu venho de uma família muito humilde, sabe, Xandó? Então, essa questão até da graduação, meu pai era caminhoneiro, a minha mãe trabalhou um período como costura e com funcionária pública na parte de serviços gerais. Então, quando eu sempre levando a sério os estudos e para fazer uma faculdade, eu só pensava assim. Meu pai sempre falava, Milene, o peso do lápis é bem mais leve do que de uma vassoura, de um pano de chão. Caraca, mano. E minha mãe sempre falava assim, Milene, estuda para você não precisar trabalhar nessa parte da limpeza, porque não é fácil, né? Eu sempre, desde os 2 anos de idade, viajava de caminhão com meu pai também, ele sempre me dava muito conselho. E eu estudava pensando em trabalhar no escritório e trabalhar de alguma forma para ter um trabalho um pouco mais tranquilo. Meu pai sempre teve um sonho de, quero ver você sempre bem vestida, trabalhando no ar-condicionado. E depois que eu descobri esse mundo das vendas, trouxe uma liberdade e umas conquistas que eu nunca imaginei ter. Tanto é que, como eu mencionei, comecei a fazer a faculdade de Ciências Contábeis com o objetivo, né, de fazer faculdade, de prestar concurso, com uma expectativa salarial, que quando eu entrei para o ramo das vendas, eu consegui superar muito isso e ajudar muito a minha família, ajudar a melhorar a casa que eu morava junto com a minha mãe, ajudar a melhorar a casa do meu pai, presentear meu pai com coisas melhores, viagens, ter Honrar seus qualidade, pais, né? isso, honrar meus pais, sabe, ter essa qualidade de vida. Então, graças a Deus, com trabalho muito com fruto de muito trabalho, eu consegui conquistar coisas para mim, para minha família, que é muito além do que eu imaginava antes. Usar o dinheiro como dinheiro mesmo, né? Exatamente. E assim, parece que é um tabu, né? Você falar no Brasil que você tá ganhando dinheiro, né? Parece que, nossa, é proibido você ganhar dinheiro. Ó, tá ganhando É. dinheiro. Ou você voltar na cidade onde você morava com um carro bom, ó, deve estar mexendo com alguma coisa errada, né? Exatamente. Sempre as pessoas sempre querem invalidar o nosso esforço, né? Mas o trabalho devolve. Exatamente. Eu sempre digo que quem faz mais do que é pedido, uma hora recebe mais do que merece. Exatamente. Então eu acredito muito nisso. Então tudo que a gente faz, tenta fazer e tenta fazer com excelência, como se fosse para o próprio Deus. Eu Uhum. acho que esse aí está um dos segredos do teu sucesso. Você buscar fazer com excelência. Isso agrada a Deus. E por isso, um dos segredos do seu sucesso. Milene, agora nesse nosso bate-papo aqui no podcast, aqui no Café Brothers, vou fazer algumas perguntas para você que talvez você não receba todos os dias essa pergunta. E essa é uma pergunta que eu faço para mim mesmo algumas vezes em tomadas de decisões, porque todos os dias nós temos que fazer escolhas. Escolher é perder. O que você pensa sobre? Eu acredito que toda vez que a gente escolhe dar um passo para frente, a gente precisa deixar algo para trás. Então, quando a gente acorda de manhã e decide levantar da cama para vencer, a gente precisa deixar a zona de conforto, o comodismo. Então, eu acredito muito nisso.
Muito boa a sua resposta. Parece que você decorou essa resposta ou você vive isso mesmo? Acho que ajudando a responder, acho que para você foi fácil responder isso, porque é uma escolha diária sua, né? Sim, Tá numa zona de conforto, ela te traz a falsa sensação de que tudo é muito bom e seguro. Mas a, a estabilidade, na verdade, ela não ela não existe, né? existe. Hoje, numa canetada, o cara muda uma lei. Hoje, numa decisão, é, até dentro de uma empresa, talvez você não está mais empregado, Exatamente. entendeu? Ou às vezes você está empreendendo, você quebra. A gente não sabe. E nós temos vários problemas, mas quando a gente tem um problema de saúde, a gente tem um único problema. Então, para você, a saúde é algo importante, você procura cuidar da sua saúde, ou você está vivendo meio naquele modo do Zeca Pagodinha, deixa a vida me levar. Não, cuido muito, sim. Xandó, tem até um quadro hereditário de família, né, de doença renal policística. Infelizmente, meu pai faleceu, faleceu dessa doença e alguns outros familiares também, tias, tios. Então, eu faço esse acompanhamento. Eu acho que sem saúde a gente não é nada. Não adianta você ter o mundo se você não tem saúde. Claro que o recurso financeiro ajuda você a ter um acompanhamento melhor, ajuda você a ter, assim, umas oportunidades melhores, né? Mas se a gente não fizer o básico bem feito, não adianta depois você ter dinheiro para ter recursos maiores, melhores, se lá atrás você não fez o básico bem feito. Então, cuido bastante da alimentação, cuido bastante da saúde, para eu estar pronto para enfrentar aí os desafios do dia a dia. Exatamente, exatamente. Eu sempre, quando vou dar alguns treinamentos, algumas mentorias nas fazendas, junto com a Escola do Agro, e agora nós estamos trabalhando um treinamento chamado que não é só agro, é sobre pessoas. E num momento do treinamento a gente fala que é impossível você ser um mau marido e você ser um bom funcionário. Exatamente. É impossível você ser um mau filho, uma pessoa que desrespeita os pais, que não honra os pais, e ser um bom funcionário. Ou você é bom na sua casa quando ninguém está vendo, ou você não é bom em lugar Exatamente. É um efeito dominó, né? nenhum. Exato. Você consegue sustentar uma máscara um tempo, não o tempo todo. Uma hora você vai mostrar quem você é de verdade. E isso me vem à mente, com o que você trabalha, revela muito às pessoas, que é carro, né? O trânsito no Brasil é É caótico, né? caótico, é. Você já saiu com algum cliente para fazer um test drive que você ficou segurando ali no PQP e falou: Nossa, cara, o cara virou o Toretto ali, né? O Velozes e Furiosos dentro do carro. Já, teve uma vez que um cliente entrou dentro de uma lavoura, assim, eu falei, meu Deus do céu, você tem que ver se é boa de verdade. Falei, tá, pega. Então tá, né? O cara se transformou atrás do volante. Meu Deus, e se enfiou no meio de uma lavoura assim, mas a Hilux não decepciona. Ah, se perdendo de novo. Muito bom. Não tombou na lavoura. Não, ó, Xandó. Não, E o cara fez a compra. ainda não comprou, mas tô lá todo mês mandando mensagem pra ele. Ah, mal, foi Uma hora vai pra sair. então. É um cliente do container que a gente vai levar aí, em breve vai ser entregue. Uma hora ele compra. Uma hora ele compra, tá certo. Tá. Milene, você pensa em ter filhos? Sim, com certeza, Xandó. Eu sou casada, né? Faz um ano e meio, então a gente pensa assim em aumentar a família daqui a um tempo, esperar o lançamento da Hilux. Tá joia. Por que eu tô te perguntando isso? Nós temos visto nos últimos tempos as pessoas deixando de ter filho. E nada contra com quem não quer Uhum. ter filho, tá tudo bem. Mas eu penso comigo que não faz sentido na minha cabeça não ter filho. Porque é a única semente sua que vai ficar na terra quando você se for daqui. E eles são a nossa descendência, né? A Sim. importância de ter filhos, né? E falando um pouquinho sobre criar memórias, né? Você trabalha vendendo experiência, vendendo memórias para as pessoas, e eu vejo que as pessoas hoje elas compram por três motivos.
Primeiro, elas compram por o produto ser muito bom, uma referência Uhum. mundial. Segundo motivo, ou pode ser o primeiro motivo esse, as pessoas compram por vaidade, por ego. Fala, olha, eu comprei o lançamento da Hilux, né? Eu tenho, né? É, a loja abriu, eu fui Fui o primeiro primeiro, a fui o comprar. primeiro. Não tem isso? Tem. Então vamos colocar que as pessoas compram por ego, depois elas compram por quem indicam ali. Hum. E o terceiro motivo, elas compram por necessidade. Isso que eu falei para você faz sentido ou é coisa da minha cabeça? Não, com certeza, faz sentido sim. As pessoas pensam muito nessa realização pessoal, né? Alguns até pela questão da vaidade, pelo poder da marca e pelo prestígio de conseguir proporcionar isso para a família, sabe? Então a gente faz parte de tudo isso, de crianças assim entrando dentro do carro, se divertindo. Temos a SW4 com capacidade para 7 lugares. A família já compra aquele veículo pensando em viagens. Então, acredito realmente que o cliente prioriza esses 3 pontos, sim, leva muito em consideração isso. Cada cliente tem o seu perfil, né? Tem cliente que fala assim, não, eu preciso para trabalho. E trabalho é Toyota, é Hilux, não tem que é inquebrável, né? A fama de inquebrável. E tem clientes que falam assim, não, para minha esposa mais segurança, mais conforto, tem um bom valor de revenda depois. E também tem os clientes que têm essa questão do ego, da vaidade, de querer ser o primeiro. E tá tudo bem, eu tô aí para atender, tô aí para ajudar, eu falo. A gente falou sobre a questão de ter filhos, né? E tudo bem, tem gente que abre mão de ter filhos por uma questão de uma carreira profissional. Não, optei por não ter filhos e tá tudo bem. O que que você pensa sobre esse tipo de opinião? Qual que é a teu posicionamento sobre isso? Xandó, eu tenho planos de ser mãe, né? Meu sonho é ser mãe, e isso tá nos meus planos nos próximos anos. Até se eu não tivesse feito essa transição profissional, eu já teria engravidado, né? Se fosse vontade de Deus, claro. Mas eu também não romantizo a gravidez. E eu entendo que o momento da mulher é sim diferente do momento do homem. Não adianta falar que não muda nada, porque muda. E com Claro que certeza, né? hoje em dia tem mais espaço, tem mais flexibilidade. Isso virou lei, né? Não pode ser. Mas tem uma diferença. A mulher, ela precisa desse tempo de dedicação para o filho, as oportunidades acabam se tornando um pouco mais limitadas. Então, eu tenho muito interesse, meu sonho mesmo é ser mãe, tenho muito sonho de ser mãe, mas eu não romantismo. Tem muita gente que fala assim, mulher, você tem que engravidar logo. Engravida logo. Eu não romantizo. Então, é meu projeto para os próximos anos, mas eu sempre bato na tecla. O tempo da mulher é diferente do tempo do homem. Não é. Hoje eu tenho um filho, aí eu tiro a licença de maternidade, aí eu volto daqui 4 meses. Como que vai ser? Hoje eu tenho um fluxo de trabalho, já precisa ser diferente. Então eu acho que primeiramente a mulher precisa se sentir preparada para isso, antes de qualquer pressão. Então eu penso isso e espero realizar esse meu sonho Não vai, sim, se, quanto antes. como você disse, se for a vontade de Deus. Exatamente. Milene, no seu auge teu de experiência, de muitas, vamos dizer, altos e baixos e acertos e erros no mundo das vendas, o que que é felicidade para você? Felicidade para mim primeiramente, é você se sentir bem realizado com o que você faz. É aquilo que a gente estava conversando antes, é você estar bem consigo mesmo, é você estar bem dentro de casa, é você estar bem com os seus princípios, com a sua família, é você se sentir realizada também com aquilo que o dinheiro não compra. Você fazer com amor, com propósito, com energia, acreditar que tudo que você faz, você pode estar ajudando e refletindo de forma positiva na vida das pessoas. Milene, eu pedi pro pessoal aqui para eles abrir o teu Instagram. Então essa foto aí para você é bem emblemática, essa foto, queria que você falasse um pouquinho dela aí. Para inaugurar em breve, inclusive a nossa inauguração foi dia 5, essa foto foi dia 2, e foi muito nostálgico para mim ver a proporção que a loja tinha ficado, aonde eu tinha chego, Passa aí, isso aí, onde que era. e eu olhei para trás e Aí era decarei. sua concessionária. Aí era minha concessionária, aí que eu comecei. Quando tudo era mato. Já tinha tirado um pouco dos matos, Ah, literalmente era mato mesmo, hein? literalmente. Não Passa aí tinha. mais pro lado aí, vamos ver.
Então, esse aqui foi o primeiro dia que eu vim visitar o container. Quando eu entrei, eu fiquei em treinamento 1 mês lá em Dourados. Aí, o container estava como aquela foto anterior. E quando faltava uma semana, mais ou menos, para eu vir aqui para a cidade, eu vim colocar os móveis dentro do container. Aí já estava assim, com essa fachada, né, pintada. E dentro do container eu tirava as fotos da janela acompanhando a obra. E toda semana eu tirava uma foto, fui acompanhando. Ah, aí é você dentro do. Eu dentro do container, essa é a foto que eu tirava da janela. Dá uma olhada aí, cara, como que essa guria é desenrolada. Olha o que ela escreveu ali, ó. Volta lá. Volta lá aquela foto, ó. Em breve, uma concessionária completa. Dourados. Da Doura Douro Motors. Motors Toyota em Maracaju, com oficina, peças e acessórios, showroom. Então ela era visionária, né? Ela estava só vendo lá. Então, você tá muito legal isso. Pode passar, Isa, a foto. E aí foi chegando. Tudo isso é de dentro do De dentro container. do container. Daí, às vezes, eu ia gravar lá na obra, como que tava. E foi evoluindo, ó. Pô, que legal. No final do dia. Você foi acompanhando a obra. Fui crescer junto é bem melhor do que já começar no alto, né? Exatamente. Volta lá, Isa. Pode sair aqui, fazendo um favor. E aí a foto é essa aqui, daí, no caso. Isso. Essa aí é a foto que já estava quase para inaugurar. Dá uma rola para baixo aí, vamos deixar o. Não, não, lá no. Vamos deixar o Instagram dela aí, se o pessoal quiser seguir ela. Fala aí, vende o teu Instagram aí, né? Pessoal, para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse meio da Toyota, eu posto diariamente nas minhas redes sociais o nosso dia a dia, as nossas entregas, especificações dos veículos, a diferença de um veículo para o outro, as facilidades que o Banco Toyota oferece para você trocar de carro. E me acompanha lá. Todos os dias eu tô lá para dar bom dia Toyoteiros para vocês. Caraca, 80.800 seguidores. Gente pra caramba, mano. Tá muito bom o teu Instagram, parabéns. Isso, Xandó, é fruto de um trabalho que eu já vinha fazendo da Honda, né? Conforme eu mencionei, eu só arquivei as postagens da Honda e utilizei o mesmo perfil pela quantidade de clientes que eu já tinha alcançado na região, continuou seguindo na região e também outras proporções que eu atendia nacionalmente e viralizei muito, então é o mesmo perfil, fruto de muito trabalho aí de mais de 8 anos. Legal, então para a gente encerrar esse episódio, né, eu vou fazer a pergunta final aqui do Coffee Brothers. Essa pergunta foi até um amigão nosso que começou aqui, o Álvaro Lanza, que fazia essa pergunta. Que é uma pergunta que às vezes não é muito fácil de responder. Eu às vezes me faço essa pergunta de manhã cedo, quando eu me olho no espelho ali no banheiro, mas é uma pergunta que, dependendo dos anos se passarem, vai mudando. Mas hoje, quem é Milene? Xandó, eu me considero uma mulher muito forte, muito corajosa, que vai com medo mesmo, coloca o pé, pedindo para que Deus coloque o chão. Então, independente da situação, uma palavra que me define é força e coragem. Essa é a Milene. Muito, muito boa a sua resposta, hein? Força e coragem, cara. E você que ficou com a gente aqui até o final desse episódio, compartilha com todo mundo. Você que é mulher que assistiu esse episódio, comenta aí, pô, se inspira na história da Milene, que com certeza venceu e está vencendo todos os dias, né? Te agradecer pela paciência com a gente aqui do Café Brothers, de estar com a gente aqui contando um pouco da sua história. A menina que a gente fala aí no ditado da roça, braba demais, né? Vai lá para cima, lá, anda com os toyoteiros malucos aí para testar as caminhonetes. Uma pessoa que é perseverante e sempre tenta dar uma boa resposta com um bom sorriso. Acredito que isso abre muitas portas para você, para fazer bons negócios. É claro que ter um bom produto ajuda, né, a vender, mas eu entendo que você sabe quem você é e é onde você quer chegar. Então isso te ajuda muito, né? Não tem dúvida. Eu sou vendedor, eu quero vender, eu quero trazer solução para o meu cliente, eu quero trazer um produto de qualidade, eu quero resolver problema para o meu cliente. Então acho que isso define muito bem o que você disse, força e coragem.
Então, muito obrigado. Curtiu estar com a gente aqui no Café Brothers? Muito, Xandó, muito obrigada pela oportunidade de contar um pouco mais da minha história aqui no podcast de vocês. Me sinto muito honrada em estar aqui, em ter esse espaço para compartilhar um pouco mais. E mais uma vez, muito obrigada. É isso. O que a nossa convidada merece, Exi?